Mais de 100 anos depois de o Titanic ter afundado em sua viagem inaugural, em 1912, o testemunho do sobrevivente Frank Prentice continua sendo um relato poderoso e angustiante do terror absoluto sentido por quem estava a bordo. Frank Prentice tinha 23 anos quando sobreviveu ao naufrágio do Titanic. Quando foi entrevistado pela BBC 67 anos depois, em 1979, ficou claro que ele ainda era assombrado por aquela noite terrível. Mais de 1.500 pessoas morreram quando o Titanic atingiu um iceberg no Oceano Atlântico em 14 de abril de 1912, causando o naufrágio do barco. Prentice trabalhava como comissário assistente, lidando com dinheiro e suprimentos a bordo do navio. No momento da colisão, Prentice estava em seu beliche a bombordo do convés e conversando com um dos 5 colegas lojistas com quem dividia a cabine. Ele não sentiu o impacto com o iceberg, mas percebeu que o navio havia parado. Não houve impacto propriamente dito, disse ele. Foi como pisar no freio do carro e pronto. Tínhamos uma escotilha aberta e eu olhei para fora. O céu estava claro, as estrelas brilhavam, o mar estava calmo e eu não conseguia entender. Quando Prentice saiu de sua cabine para ir ao convés investigar o que tinha acontecido, ele viu gelo, mas não havia sinal do iceberg ou de qualquer dano acima da linha d'água. O navio já tinha ultrapassado o iceberg. Debaixo da superfície, porém, os danos ao navio supostamente inaufragável foram catastróficos. Chegou a ordem para que mulheres e crianças entrassem nos botes salva-vidas. Mas Prentice disse que havia 2 motivos pelos quais muitos estavam relutantes a fazer isso. Havia uma distância de 21 metros da superfície da água e ninguém achava que o navio iria realmente afundar. Não se esqueça que tínhamos 16 botes salva-vidas e cada um carregava 50 pessoas. Se estivessem cheios, poderíamos ter salvado 800, enquanto salvamos apenas 500, disse ele. Prentice e alguns outros homens receberam ordens de buscar no depósito todos os biscoitos que pudessem carregar. Quando voltaram ao convés, o navio estava inclinado e ele não conseguia chegar aos botes salva-vidas. Enquanto ele se apressava para colocar o colete salva-vidas, o navio afundava rapidamente e o pânico aumentava à medida que os passageiros da 3ª classe lotavam o convés. E então, o Titanic se partiu em 2. De repente o navio se levantou rapidamente e você podia ouvir tudo, disse ele. Prentice estava agarrado a uma prancha enquanto metade do navio atingido subia alto na água. Ele não teve outra opção a não ser se soltar e mergulhar. Eu estava com o colete salva-vidas e bati na água com um estalo terrível, disse ele. Flutuando no oceano gelado entre corpos por todos os lados, ele observou o navio desaparecer sob a água. Ele disse que não queria morrer, mas não via muitas chances de sobreviver. Eventualmente, ele encontrou o bote salva-vidas, que havia ficado perto do navio enquanto ele afundava, e foi puxado a bordo por seus ocupantes. Eu estava gradualmente ficando congelado e, pela graça de Deus, me deparei com um bote salva-vidas. Me puxaram para dentro, disse ele. Ao olhar em volta, viu-se sentado ao lado de Virginia Stelly Clark, que havia conhecido no convés, que o envolveu com sua capa, possivelmente salvando sua vida. Prentice disse que estava quase congelado e acreditava que Clark provavelmente salvou sua vida enrolando-o em um cobertor. Eu salvei a vida dela, acho que pode ter sido isso, e ela salvou a minha, disse ele. O navio Carpathia estava a quase 96,5 quilômetros de distância, quando captou o pedido de socorro do Titanic. Prentice e os ocupantes do bote salva-vidas em que estava foram resgatados pelo Carpathia às 8 horas, e Prentice foi levado direto para a enfermaria do navio. O Carpathia chegou a Nova York em 18 de abril de 1912, onde Prentice desembarcou junto com a outra tripulação sobrevivente. Após o naufrágio do Titanic, Prentice retornou à Inglaterra e foi contratado para servir no RMS Oceanic em 10 de julho de 1912. No início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele se alistou no Regimento Real de Tanques, tornando-se major. Após a guerra, Prentice mudou-se para Bournemouth e casou-se com Mabel Riley em 1919. O casal teve 3 filhos. O relógio que ele usou naquela noite permaneceu congelado no tempo. Estava congelado como eu, acho que ficou cerca de 20 minutos na água, disse ele. Ele contou que ainda tinha pesadelos ao falar sobre o Titanic. Provavelmente sonharei com isso esta noite. Terei outro pesadelo. Podem pensar que estou velho demais para isso, mas você ficaria surpreso. Você deita na cama à noite e a coisa toda volta a acontecer.
Prentice continuou a trabalhar no mar durante a década de 1920, servindo até mesmo várias vezes no navio irmão do Titanic, o RMS Olympic. Prentice morreu em 1982, aos 93 anos. Ele foi cremado e enterrado no Cemitério Norte. No momento de sua morte, Prentice era o penúltimo tripulante sobrevivente do Titanic.